Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o professor Yuri e eu vou ensinar para vocês xadrez, que é o que eu ensino. Vamos começar. Como vocês podem ver aqui, xadrez é um jogo totalmente justo e igualitário. Tanto as pretas como as brancas têm exatamente as mesmas peças, quantidade de peças e simetria das posições das peças. Tá vendo? Eu vou marcar aqui para vocês entenderem. Viu? Torre de frente com a torre, bispo de frente com bispo, peão de frente com peão. Existem 64 casas nesse tabuleiro. Aí vocês vão perguntar, nossa professor, você contou tão rápido? Claro que eu contei rápido, é só você multiplicar 8 por 8 e vai dar 64. 64 casas. Uma preta, uma branca, uma preta, uma branca, uma preta, uma branca. Esse daqui não é o estilo do tabuleiro padrão no site que eu uso, que é o Lichess. Eu estilizei só para diferenciar, não ficar aquele branco e marrom como sempre. Só para dar uma diferenciada. Tem vários outros estilos de tabuleiro. Esse aqui foi o que eu achei mais bonito. Vamos começar pelos movimentos. Porque os movimentos são o ponto básico do xadrez, são os movimentos. Se vocês decorarem os movimentos, vocês vão decorar todo o resto. Com muita facilidade. Vou começar pelos peões. Os peões podem avançar uma ou duas casas, mas isso só funciona no primeiro lance de cada peão. Repetindo, no primeiro lance de cada peão. A partir do momento que você já fez esse lance aqui, por exemplo, vou avançar aqui, ó. Aí depois disso, ó, ele só dá a opção de você fazer um lance com uma casa. Ó. Aí vem aqui, vem aqui, aí vem aqui de novo, viu? Sempre uma casa depois que avançou duas. Aqui também avança duas, ó. Entendeu? Aí esse daqui defende esse. Por que defende esse? Porque os peões eles andam em linha reta, mas eles comem nas diagonais. Então se um peão vier aqui, ó, matou, pronto. Aí esse peão que estava aqui, ele já mudou de direção. Entendeu? Agora tem dois peões na mesma coluna. De acordo com o manual básico de xadrez, isso indica que é uma coisa ruim. Ruim por quê? Porque estudiosos de xadrez determinaram que é ruim. Eles estudaram e determinaram que é ruim por vários motivos. Eu sempre falei isso para vocês, de acordo com o manual de xadrez, quando vocês escutarem que eu falar que é de acordo com o manual de xadrez, vocês já podem entender que o básico não é isso, mas você pode fazer. No xadrez tem sempre isso, entendeu? No xadrez você vai moldar o tipo de jogo que você tem, o tipo de jogo que você gosta de fazer. Sempre vai ter isso. Ok? Mas vocês não precisam seguir o manual do xadrez à risca. Uma prova disso é que um grande jogador de xadrez chamado Mikhail Tal, ele não seguia nunca nas partidas dele o manual de xadrez, mas ele era incrível. E ele se tornou campeão mundial de xadrez em 1960. Se vocês quiserem pesquisar, podem pesquisar. Ele sempre fazia coisas que não tinham nada a ver com o manual, com o básico. E ele acabava ganhando justamente por isso, porque ele levava os oponentes dele para um jogo de tabuleiro que nunca foi estudado. Entendeu? Então, assim, vocês podem dobrar os peões na mesma coluna? Podem. Só que não é recomendável. Por vários motivos. Se fosse o Mikhail Tal jogando isso daqui, ele sabia se virar, mas você não é o Tal. Agora vamos pro próximo. Vou continuar daqui, vai. É isso aí. Deixa eu ver. O cavalo. O cavalo se move em L. Pode ser aqui e pode ser aqui também. Só que aqui, neste quadrado aqui, que é o E7, este cavalo preto não pode vir para cá porque o peão está ocupando ele. O peão tem que sair. Aí o cavalo sai. Vou tirar o bispo, porque o bispo anda na diagonal. Aí o cavalo pode sair. Aí sim dá dando a opção do cavalo vir para cá, ok? O cavalo anda num L3 por 2. 3, 1, 2, 3, 2. Entendeu? Sempre que tiver essa formação, é o movimento do cavalo.
E o cavalo passa por cima de qualquer peça, como vocês puderam ver aqui. Ele atravessou todas essas peças aqui e veio pra cá. Entendeu? Esse é uma habilidade que só o cavalo possui. Passar por cima das outras peças é uma habilidade incrível. Não só isso, mas também o movimento do cavalo é muito difícil de enxergar quando você está no nível iniciante. Quando está no nível avançado, você enxerga com muita facilidade. Mas um dia vocês chegam lá, podem apostar. Bispo, como eu demonstrei aqui agora, anda nas diagonais. Quantas casas? Quantas casas você quiser, desde que não tenha uma peça sua no meio do caminho. Aqui, ó. Ele pode ir para todas essas casas, inclusive esta aqui. Eu tomei esse daqui. Aí você pensa assim, pô, ganhei um peão. Tudo bem, só que seu oponente, que tá de pretas, ganhou um bispo, que vale muito mais do que um peão. E ainda por cima tá ameaçando a torre. Mas e se tiver, por exemplo, um peão no meio do caminho? Aí ele só vai até o peão. Porque como eu falei, o cavalo ele não, ele é o único que pula por cima das peças. O bispo não pula. Portanto, ele só poderia vir até aqui. E aí o cavalo vem aqui. Mas e se tiver, por exemplo, vou clicar aqui, uma peça dele mesmo no meio do caminho? E aí, o que poderia acontecer? Aí ele não vai, ele não passa, ele não pode matar o próprio peão dele, também não pode passar por cima para matar a torre. O cavalo veio para cá, e aí ele teria que tirar o peão da frente dele. Agora sim, agora tá ameaçando. Joga aqui torres, agora eu vou demonstrar as torres. Eu não vou embaralhar muito não, porque senão vocês podem acabar se perdendo. Torre vai na vertical e horizontal, ou seja, formato de cruz. Pode ser quantas casas você quiser também, desde que não tenha uma peça sua no meio do caminho. Vou escolher essa daqui. Viu? Vertical e. Opa! Vertical e horizontal. Essas são as direções. E agora, uma torre está atacando a outra. Sim, só que quem tá. Só que é a vez das brancas atacarem. As duas torres morreram. Quem ficou em desvantagem? Na verdade, quase ninguém. Porque não foi uma perda, foi uma troca. Você tem que pensar que você perdeu uma torre, mas o seu oponente também perdeu uma torre. Esse é o pensamento. O oponente dobrou no meio. Isso é bom ou ruim? Mais ou menos. Dobrar, dobrar peão é ruim de qualquer forma, mas dobrar em direção ao centro do tabuleiro é melhor do que dobrar em direção para fora, quer ver? Vou marcar aqui, ó. Dobrar assim é melhor do que dobrar assim. Nessa direção para fora do tabuleiro, entendeu? Se você tiver que dobrar, é melhor dobrar para dentro. Por quê? Porque é muito mais fácil, porque dominar o centro faz parte do básico para começar. E porque também tem um ditado que os peões nas laterais, eles não chegam no final. Opa, eu cliquei errado aqui. Esse peão aqui. O peão de pretas, que no caso eu tô apontando aqui, ele não chega no final. Por que, que ele não chega no final? Porque é muito difícil de promover o peão no canto. Geralmente o que ocorre é empate de partida. E empate ninguém perde, ninguém ganha. Só foi um trabalho sem resultado nenhum. Né? Porque foi um trabalho você pensar, fazer cada jogada para no fim acabar em empate. É deprimente, né? Vamos lá. Agora, dama. Dama é a peça mais forte do tabuleiro. Dama é essa daqui com essas pontinhas aqui, com esse tipo de coroa. Essa aqui é a dama das pretas e essa é a dama das brancas. Tanto a dama das brancas quanto a das pretas é a peça mais forte que tem no tabuleiro. Se você perder a dama e não for uma troca, porque como as pessoas dizem, troca de dama, né? Que você perde a sua dama, mas o seu oponente também perde.
Mas é quando só você perde a dama, isso também pode acontecer. Aí o seu oponente tem uma dama, putz, aí o seu oponente vai ter uma imensa vantagem. Aí você pensa assim, pô, mas então quer dizer que eu perdi a partida. Praticamente sim, mas existe a possibilidade de você dar a volta por cima e ganhar mesmo sem dama. Já aconteceu isso milhares de vezes na história do xadrez. Só que você tem que ter muita habilidade mesmo, seu oponente tem que te ajudar para você acabar ganhando dele. Que não é muito difícil. Porque como ocorre nas partidas de xadrez, às vezes o cara tá orgulhoso, ele pensa, pô, eu já ganhei e tal, tenho uma dama a mais. Aí o que acontece? Ele escorrega e você ganha. Aí depois ele joga o computador pela janela, né? É basicamente o que acontece, porque né, o cara tava com a vitória na mão e entrega, desiste do xadrez, né? Tô brincando, gente. Nunca desistam de jogar xadrez. Dama se move em qual direção? Dama se move em todas as direções. Desculpa aí, gente. Foi meu celular aqui que disparou. Espero que eu não tenha pegado aí no microfone, mas acho que pegou. Dama se move em todas as direções, como eu tava dizendo. Eu não sei nem porque eu abri aqui. Era pra ter aberto aqui, ó. Pra eu demonstrar. Quando você clica na dama, olha só quantas casas ela pode ocupar. Pode voltar pra onde tava, né? Pode atacar aqui. Todas as direções. Quais seriam todas as direções? Vertical, horizontal e diagonal. Ou seja, os mesmos movimentos da torre e do bispo, combinados. Fica mais fácil de entender se for assim, né? Pensa que a dama é uma fusão de torre e bispo. O único movimento que a dama não faz é o movimento do cavalo. Ele 3x2. O resto de todas as outras peças ela acaba fazendo. Muito interessante, né? Por isso a dama é a peça mais forte. É muito fácil dar checkmate de dama. Facílimo. Eu joguei aqui, mas não era pra ter jogado ali também. Ter jogado aqui, ó. É joga aqui, joga aqui, joga aqui e checkmate. Esse é conhecido basicamente como checkmate pastor, né? É um checkmate muito rápido. Vou demonstrar aqui, ó. Peraí. Viram só? Incrivelmente rápido. A partida acabou e as brancas ganharam. Viram só? Como é simples. Como a dama é poderosa, inclusive não percam a dama nunca. Se a dama é a peça mais forte, o rei é a peça mais importante, como eu acabei de demonstrar. Sem o rei, a partida acaba e você perde. Por isso é muito importante que você corra atrás do rei do seu oponente. Esse também é o básico do xadrez. Corram atrás do rei do seu oponente. Não importa onde o rei do seu oponente esteja, em qual parte do tabuleiro você tem que ir para cima dele. Não fica dando importância para as outras peças. Tem que dar importância? Sim. Porque às vezes você pode estar caindo num golpe, numa defesa, num ataque. Então você tem que dar importância. Só que mais importante de tudo é o rei. O rei é o objetivo do jogo. Sempre. E isso é fundamental que você entenda. Já que você está começando no xadrez. Então, agora só resta demonstrar os outros dois movimentos especiais. São três. Um deles eu já demonstrei. O peão que avança duas casas. Esse movimento não existia quando o xadrez foi inventado. Ele foi criado depois. Por que foi criado depois? Porque senão, imagina, você vai montando aqui, aí avança um peão, aí tem que avançar, você tem que usar dois lances para fazer um movimento com o peão que avança duas casas. Entendeu? Por isso esse lance foi inventado depois. E hoje em dia ele pode ser utilizado em qualquer jogo de xadrez, em qualquer partida. Porque esse movimento foi inventado já faz muitos anos. Hoje em dia ele faz parte do xadrez. Não é mais considerado um lance especial exatamente.
Só que você tem que entender que esse movimento do peão não é o movimento do peão. Ele é um movimento especial que o peão pode fazer seguindo as seguintes regras. Qual que é a seguinte regra? Muito simples. O peão não pode ter sido movido ainda. Se o peão não foi movido ainda e está na casa inicial, então ele pode avançar 2 casas. Simples. O próximo lance que eu vou mostrar para vocês, que também foi inventado, e também é um lance especial, o outro dos 3, né? É o peão en passant. Como assim peão en passant? En passant é um termo francês. Você não precisa dar muita importância para o nome. Precisa dar importância para a regra. Seguinte, esse peão branco aqui está na coluna A. Esse peão aqui está na coluna B. Se eu avançar para cá, o peão branco me pega, né? O peão, ou melhor dizendo, se o oponente avançar para cá, avançar para aquele lado ali, eu, que sou as brancas, eu pego ele. Mas e se o peão preto avançar 2 casas de uma vez? Aí não tem como ele me pegar, né? Pois é. Por isso o en passant foi criado. Exatamente por esse motivo. Porque as pessoas avançavam o peão 2 casas e aí o peão branco não podia pegar. Entendeu? Agora ele pode. É por isso que chamam de en passant. Só que qual que é a regra? A regra é simples, você tem que estar na quinta linha. Se você for de brancas, tem que ser na quinta linha. Se você for de pretas, peraí. Se você estiver de pretas, a sua quinta linha é a quarta linha do tabuleiro. Então, sempre que você tiver de preto, você tem que pensar o contrário. Você tem que pensar que a sua quinta linha é o número 4. Por quê? Aqui, ó. 1, que é o 8. 2, que é o 7. 3, que é o 6. 4, que é o 5. E 5, que é o 4. Entendeu? Então, a quinta linha é o número 4 das pretas. Agora, a quinta linha das brancas é o normal, que é o número 5. Por quê? Muito simples, né? 1, 2, 3, 4, 5. Simples. Então, eu estou de brancas. A minha quinta linha é o número 5, que é o que está marcando aqui. Ele avançou o peão de 2 casas. Então, eu mato ele não passando. Simples. Esse aqui é o peão en passant. É uma regra bem chatinha, mas se você dominar ela, é fácil, porque às vezes muitas pessoas esquecem que o en passant existe. E ele existe justamente para isso, para te dar uma vantagem. Quando você está com o peão bem avançado, e o cara vai lá e avança o peão 2 casas só para não ser pego pelo seu peão. Entendeu? Agora você consegue pegá-lo. Graças a essa técnica francesa. Na verdade, dizendo, essa regra francesa, porque é uma regra, não é uma técnica. Agora eu vou ensinar para vocês o rock and roll. Não, é o rock é o nome do movimento mesmo. É isso aí. Avança aqui, avança aqui. Eu vou dar o pastor aí. Não, brincadeira. Eu vou ensinar para vocês o rock. Deixa eu ver. Aqui. Cavalo aqui. Cavalo aqui. Nada disso aqui é relevante. Exatamente. Para você fazer o rock, você precisa tirar o cavalo e o bispo. Depois que você fez isso, e o rei, e você não mexeu nem no rei nem na torre, porque é muito importante as peças estarem imóveis para você poder fazer esse movimento. Se você mexeu ou no rei ou na torre, pode esquecer, o rock não é mais possível. Você clica no rei, você percebe que o rei ele pode ser movido para o lado, mas também pode ser movido para 2 casas. Aí você pensa assim, mas como se o rei não anda 2 casas? O rei ele anda em todas as direções, 1 casa de cada vez. Então como que isso é possível? Ele é exatamente como a dama, só que a dama anda em todas as direções, quantas casas você quiser. O rei anda em todas as direções, só que 1 casa por vez. Ou seja, você move o rei um lance, depois você não pode mexer de novo. Se não for com um lance. Então, aqui, por exemplo, mexe aqui, pronto. Aí agora não é mais vez das brancas. Agora é a vez das pretas. Entendeu? Opa, opa, opa.
Então, o que acontece quando você clica aqui? E tá vendo que a torre também está sendo marcada? Ela tá com as marcações ali, ó. Quando você clicar aqui, o próprio computador inverte na hora a torre com o rei. Mas se você estiver fazendo isso pessoalmente, também é possível, faz parte das regras. Não precisa só depender do computador. É que o computador é mais rápido, né? Você clica ali na casinha, já muda e já era. Quando você está jogando o xadrez pessoalmente, além de não ter essas linhas de ajuda para você conseguir visualizar as coisas, né, que é uma ajuda, uma espécie de ajuda visual, você também tem que fazer tudo manualmente, né? Porque não é automático que nem no computador. Então você tem que pegar o rei manualmente com a mão e inverter com a torre com a mão. Só que isso daí, com o tempo você vai jogando e você vai fazendo o rock de forma mais rápida, mesmo que seja manualmente. Confia em mim, acontece. Ok, beleza. Aí você também tem a torre, uma torre do outro lado. É possível fazer o rock pro outro lado? Sim, é possível. Só que muitas pessoas se confundem, né? Em como fazer o rock pro outro lado. Vou mostrar pra vocês. Tem que tirar. Só que o rock pro outro lado, que é o rock grande, por que é chamado de rock grande? Porque ele ocupa 5 casas. O rock pequeno ocupa 4 casas. Agora você nunca mais vai esquecer. Entendeu? O rock grande, por ele ocupar 5 casas, você tem que tirar a dama, o bispo e o cavalo. São 3 lances que você tem que fazer para fazer o rock grande. Aí depois que você tira o cavalo, e tira o cavalo daqui também, aí você faz o rock. O rock, ele é sempre o rei 2 casas pro lado. Se eu fizer um rock pequeno, são 2 casas pro lado do rock pequeno. Se eu fizer um rock grande, são 2 casas pro lado do rock grande. Entendeu? Só que tem um problema. Esse peão aqui, ninguém tá defendendo ele. Eu não sei esse bispo aqui, né? E esse cavalo. Mas se não tivesse o bispo e o cavalo, você ia ter que mexer o rei para poder defender. Que é o que geralmente acontece. Ou então você levanta esse peão aqui, ó. Entendeu? Aí fica com um buraco aqui, entendeu? Aí seria uma história de posições que eu não vou falar aqui nesse vídeo. É só os movimentos mesmo. Esse daqui também é considerado um movimento especial. Então, quais são os 3 movimentos especiais? Simples. O peão que avança 2 casas. O peão en passant, né? Que é esse daqui. Peão en passant. E o rock, que é quando você inverte o rei com a torre. Quando você mexe o rei, não adianta você querer mexer ele de novo para a mesma casa, porque quando você mexer ele de novo para a mesma casa, ele só vai te dar a opção de você mexer o rei para as casas que o rei move. Como você viu aqui, ó, tá vendo? Não tem mais aqui para você fazer o rock, nem de um lado nem do outro. Mas e quando você mexe só uma torre? Opa! Quando você mexe só uma torre? Aí você mexeu a torre, perdeu o rock desse lado. Mas você ainda tem o rock do outro lado. Viu? Você clica aqui e fez o rock. Então não tem problema. Ao inverso é a mesma coisa. Sem problema nenhum. Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Yuri. E esse daqui foi uma aula rápida. O mais rápido que eu consegui. Para poder ensinar para vocês os movimentos passo a passo. Se vocês decorarem esses movimentos, depois na próxima aula eu vou falar para vocês sobre as posições. De como você estruturar a partida de xadrez do início até o meio, até o fim. É uma coisa mais detalhada. Se vocês precisarem que eu faça um outro vídeo explicando de uma outra forma os movimentos das peças, eu explico. Só que eu acho que essa aula aqui foi muito boa, eu expliquei bem, detalhei bem ali cada detalhe aqui. Eu não consegui ser muito rápido. Principalmente porque se eu for mais rápido do que eu fui, eu acho difícil vocês conseguirem absorver. Os bispos, eles andam em X, né? De certa forma. Eu falei que a torre anda em cruz,
Só que você tem que escolher um dos lados do X, né? Para o bispo poder ir. Aqui nesse exemplo, o peão aqui está bloqueando. Então essa direção aqui não dá. Esse aqui também não. Então quando você clica, ó, quando você clica no bispo, ele te dá a opção de matar o bispo. Ele já deixa marcado diferente esse bispo aqui, para você saber que, porque se você tiver de pretas, você sabe que o peão branco você pode matar se você quiser. Se você não quiser também, não precisa. Não é obrigatório você pegar as peças que que você está atacando. Mesma coisa ao contrário. Por isso que eu falei, você molda o seu estilo de jogo, você faz as escolhas de lance a lance que você quer fazer. É tudo esse jogo aqui, além de estratégia, ele também te ensina a tomar decisões, que é muito importante. Você tem que saber a decisão que você vai tomar, se é importante, se não é importante. Você tem que fazer uma lista do que é prioridade, do que não é prioridade. Professor, o que é prioridade? É o que você acha que vem primeiro. Qual que é a coisa mais importante que tem que ser resolvida primeiro? Qual que é a coisa menos importante que tem que ser resolvida por último? Isso é tomada de decisão. Isso é importante. As pessoas às vezes dão importância para umas coisas que não são importantes. E a mesma coisa ao contrário. Entendeu? E xadrez é uma coisa que te ensina isso. Eu não sou obrigado. Se eu tivesse de pretas, vou inverter aqui para vocês entenderem melhor. Se eu tiver de pretas, eu não sou obrigado a matar esse bispo branco. Posso simplesmente vir pra cá. Entendeu? Mas assim, mas eu também posso matar esse bispo. Não tem problema nenhum. Entendeu? E aí eu troco meu bispo dele pelo bispo dele e fica tudo certo. Só que às vezes não é interessante você fazer essa troca. Às vezes é interessante você manter suas peças no jogo. E isso quem vai decidir é você. Entendeu? Eu vou explicando muito isso ao longo de todas essas aulas de xadrez. Entendeu? Vou inverter de novo para os brancos. Fica mais fácil. Muito bem, como eu disse, essa daqui foi uma aula explicando para vocês os movimentos das peças. Expliquei todos os movimentos, incluindo os movimentos especiais, ok? E esse é o básico do xadrez. É bem simples, né? Aí você pensa assim, se é tão simples, por que é um esporte? Por que as pessoas fazem parecer tão difícil? Pois é, porque o passo depois do básico é que é o difícil. Que, como eu falei para vocês, é a parte da estruturação, dos movimentos das peças, como isso aqui. Isso aqui é uma estrutura que eu estou mostrando para vocês. Entendeu? É uma forma de estrutura que não é das melhores, mas é uma estrutura, entendeu? Você tem que saber o lance que você vai fazer depois e depois. Quais peças você vai manter no final do jogo, quais peças você vai trocar, quando você vai trocar, qual que vai ser a sua estratégia de ataque. Tudo isso vem depois de saber os movimentos. É muito mais complexo do que parece. Mas também não é tão difícil como as pessoas fazem parecer. E isso eu vou explicando ao longo desse curso. Tudo bem, eu sou o professor Yuri, espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deem um like, compartilhem. Tudo bem, o link aí do vídeo. Comentem, deixem nos comentários o que vocês acharam, o que vocês gostaram do vídeo, o que